A distância entre Dom Manuel I e Afonso de Albuquerque dificultava a comunicação entre os dois e provocava instabilidade na sua relação. As cartas régias que chegavam a Goa possuíam um tom cada vez mais irritado, graças ao facto de que os objetivos, que pareciam fáceis de alcançar vistos de Lisboa, não o eram. O rei insistia que o Mar Vermelho tinha de ser fechado, as especiarias enviadas o mais rápido possível e os homens pagos através do saque. Este último ponto gerava discórdia entre os dois, já que o governador não possuía meios suficientes para concretizar os objetivos manuelinos. A inconsistência do rei, algo que foi mencionado por Albuquerque na sua correspondência com aquele, piorava a situação do governador e as vozes que se opunham a este eram cada vez mais relevantes. O próprio fracasso de Adem piorou a imagem de Albuquerque. Este último pretendia voltar à cidade, mas graças à falta de navios em condições de navegação, situação que foi piorada pela falta de carpinteiros e de trabalhadores dos taleiros, o governador teve de esperar até setembro pela chegada da frota de especiarias. O governador passou então o ano de 1514 em Goa, construindo a colónia, supervisionando tudo, trabalhando de uma forma incansável e negociando com as várias potências do subcontinente indiano. Ao mesmo tempo, os seus adversários, concentrados principalmente em Cochin, não perdiam tempo para o denegrir. O governador acabou por interceptar algumas cartas que continham acusações contra ele e confrontou os líderes do grupo de descontentes, António Real, Lourenço Moreno e Diogo e Gaspar Pereira, e enviou outros para Lisboa, algo que acabaria por o prejudicar. Ainda em 1514, Albuquerque foi alvo de uma tentativa de assassinato por envenenamento, orquestrada por João Delgado, que tinha sido detido e que conseguiu convencer um escravo muçulmano a envenenar a comida do governador. Albuquerque sobreviveu ao veneno, tendo Delgado sido executado. Porém, não se chegou a descobrir quem forneceu o veneno a Delgado, enquanto este estava na prisão. No início de 1515, estava tudo preparado para uma nova expedição. Esta conquistaria Adem, entraria no Mar Vermelho, construiria uma fortaleza em Massoal e avançaria para Jidá. Porém, a questão de Hormuz interpôs. A cidade-estado era súbdita do rei português, mas graças aos acontecimentos de 1507, que impuseram a retirada ao governador, este último tinha assuntos pendentes a resolver. Tirando isto, a cidade era um dos pontos mais importantes do Índico, sendo este comércio com o Golfo Pérsico, mas o seu universo político era disfuncional. O rei não passava de um fantoche, e o poder estava nas mãos do vizir e do seu clã. O vizir com que Albuquerque se encontrou em 1507, o Aga Hatta, tinha morrido, e foi sucedido por reis Nuruddin. O então rei de Hormuz foi morto pelo novo vizir, e este último colocou no trono Turan. Nuruddin acabou por ter o seu poder tirado por um parente seu, Reis Ahmed. Como era provável que Ahmed reclamasse o trono, sob a proteção do Shah da Pérsia, Ismail I, algo que enfraqueceria a posição portuguesa em Hormuz, Albuquerque decidiu que a prioridade residia nesta cidade e não em Adem. A frota portuguesa zarpou de Goa em fevereiro de 1515, sendo o governador informado da situação em Hormuz na cidade de Mascate, outro território súbdito de Portugal. Albuquerque ficou a saber que Ahmed encheu a cidade com 400 arqueiros persas e que mantinha tanto o rei Turan como o vizir Nuruddin apavorados. Os portugueses chegaram a Hormuz em março e na madrugada do dia seguinte encontraram-se com Miguel Ferreira, que tinha sido enviado como embaixador ao Shah da Pérsia. Ferreira explicou então os últimos acontecimentos a Albuquerque. Com a chegada da sua frota, Ahmed libertou Nuruddin e aquele estava à espera do que aconteceria, enquanto Turan vivia com a possibilidade constante de ser cegado ou morto e encontrava-se isolado no palácio, sob vigia apertada. A chegada do governador era para Turan a sua única hipótese de se libertar de Ahmed, e para este, Albuquerque era um alvo a assassinar. O governador
Foi convidado pelo rei, através de Ahmed, a desembarcar. Porém, o português pediu que algumas casas fossem colocadas na costa para os seus capitães. E apesar da resistência de Ahmed, graças a uma independência súbita provocada pelo desespero, Turan aceitou o pedido do governador. Com uma posição segura em terra, o governador não reconheceu a autoridade de Ahmed e só aceitou negociar com o rei ou com o seu vizir. Turan e Albuquerque acabaram por se encontrar numa das casas na costa, e este conseguiu influenciar aquele a desbloquear as ruas e conceder permissão para a construção de uma fortaleza, algo que foi facilitado pelo desejo de Turan de se libertar de Ahmed. Depois de receber a permissão, o governador desembarcou homens e material de construção à noite para a construção de uma paliçada. Na manhã seguinte, quando a sua construção já estava concluída, os portugueses tinham uma posição defensável com vista para o Palácio Real e que bloqueava o acesso da cidade à praia. Os habitantes de Ormuz ficaram chocados e, para Ahmed, o assassinato do governador tornou-se vital. Além do seu valor defensivo, a paliçada também recebeu a embaixada do Chá da Pérsia, que ficou marcada pelos presentes para o governador e pela promessa de amizade do Chá e o seu pedido de empréstimo de artilheiros experientes. Albuquerque enviou os melhores presentes à Rainha de Portugal, deu umas panteras de caça a Turan e os restantes presentes aos capitães. O governador apercebeu-se da inveja dos excluídos e, juntamente com as panteras que tinha enviado a Turan, seguiu uma sugestão para que este lhe emprestasse 100.000 serafins. Esta quantia foi entregue por Ahmed, que o fez para avaliar a situação, e quando Albuquerque pediu mais, porque a primeira remessa não chegou, ele foi avisado por Turan que Ahmed pretendia entregar-lhe presentes e matá-lo. O governador planeou defesa. Ele convidou Turan, Nuruddin e Ahmed para uma reunião numa casa na praia, que aconteceria a 18 de abril, e cada homem iria acompanhado por 7 homens armados que ficariam no exterior. Ficou combinado que nem os 3 homens de Ormuz, nem o governador iriam armados, mas ninguém o fez, e além disto, o governador preparou soldados e escondeu-os na paliçada. Quando Ahmed chegou, tanto Albuquerque e os seus 7 capitães estavam preparados e com as suas armas escondidas. O português criticou Ahmed por chegar armado e este justificou-se, dizendo que sempre andava assim. Ahmed acabou por ceder parcialmente, livrando-se de algumas armas, mas não de todas. Turan e Nuruddin chegaram depois e a porta foi trancada. De seguida, Albuquerque agarrou Ahmed e os dois começaram a lutar, porém, Ahmed demorou demasiado tempo para desembainhar a sua espada e acabou apunhalado pelos capitães. Turan, que pensava que Ahmed seria apenas preso, ficou apavorado e no exterior, os soldados de Ahmed tentaram arrombar a porta. Foi aqui que os soldados que estavam na paliçada avançaram e o governador acalmou Turan e levou-o para o terraço para o mostrar aos habitantes de Ormuz. Os apoiantes de Ahmed barricaram-se no palácio, porém deixaram de resistir quando lhes foi concedido um salvo-conduto. Depois deste golpe, o rei de Ormuz tornou-se na prática num fantoche dos portugueses. Os portugueses começaram então a trabalhar na construção de uma fortaleza de pedra a partir de 3 de maio e que foi financiada pelo rei de Ormuz. Também em Ormuz, os portugueses sofreram baixas na construção de uma fortaleza, desta vez graças à exaustão, à febre e à desidratação. Como se isto não bastasse, uma epidemia de disenteria irrompeu entre os portugueses, provocando ainda mais baixas. Os homens que trabalhavam na construção da fortaleza não foram os únicos a apanhar disenteria, e em agosto o governador também a apanhou. Depois disto, em setembro, o governador confessou-se e convocou os capitães, fazendo com que jurassem obedecer ao seu sucessor. Pedro de Albuquerque, primo do governador, foi nomeado para a capitania da fortaleza e tornou-se supervisor da construção da mesma. A 8 de novembro, o governador zarpou de Ormuz, no Flor da Rosa. Albuquerque temia ter sido destituído do cargo de governador e quando o moribundo navegava em direção a Goa, ele ficou a saber o nome do seu sucessor, Lope Soares de
da albergaria. Além dele, vários homens da frota da albergaria, a maioria inimiga de Albuquerque, foram nomeados para cargos importantes. A 6 de dezembro de 1515, a sua última carta a Dom Manuel I foi escrita. Passo a citar: Senhor, eu não escrevo a Vossa Alteza por minha mão, porque quando esta faço, tenho muito grande soluço, que é sinal de morrer. Eu, Senhor, deixe cá esse filho, per minha memória, a que deixo toda a minha fazenda, que é assaz de pouca, mas deixo-lhe a obrigação de todos os meus serviços, que é muito grande. As coisas da Índia, elas falarão por mim e por ele. Deixe a Índia com as principais cabeças tomadas em vosso poder, sem nela ficar outra pendença, se não cerrar-se muito bem a porta do estreito. Isto é, o que Vossa Alteza me encomendou. Todas as minhas confianças pus nas mãos de Vossa Alteza e da Senhora Rainha. A eles me encomendo que façam minhas coisas grandes, pois acabem coisas de vosso serviço, e por eles vou-lo tenho merecido. Beijar-lhe-ei as mãos. Fim de citação. No seu testamento, entre várias doações, Albuquerque deixou dinheiro para que rezassem 90 missas pela alma de Rui Dias, o fidalgo que tinha sido enforcado no Flor da Rosa. Uma bala de canhão que, milagrosamente, não o acertou em Goa, foi coberta de prata e enviada, com outros presentes, para a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, no Algarve. Quando o Flor da Rosa avistou Goa, a 15 de dezembro, o sacerdote principal da cidade absolveu-o, e quando o navio entrou no rio Mandovi, Albuquerque levantou-se para olhar pela última vez para o sítio que ele visionara ser o centro do império. Depois, Afonso de Albuquerque não disse mais nada. A 20 de março de 1516, o rei português escreveu a seguinte carta. Passo a citar: Afonso de Albuquerque, amigo. Chegaram-me novas, por Veneza, de que a frota do sultão foi para a Índia, e nesse caso, apesar de termos ordenado o vosso regresso, é imperativo que fiqueis. Pela experiência que tivemos de vós e do vosso serviço, e a vitória que Nosso Senhor sempre vos deu, sentimos que seria um grande conforto saber que ficasteis. Confiamos em vós completamente, e se cumprirdes as nossas ordens, sentir-nos-emos tão descansados como se tivéssemos tratado pessoalmente do assunto. Fim de citação. Como é óbvio, já era tarde demais para Albuquerque, mas também o era para o sonho de Dom Manuel I. Com a morte do monarca, em dezembro de 1521, a Índia deixou de ser uma plataforma para o lançamento da destruição do mundo islâmico e voltou a ser um fim, e não um meio, para realizar algo mais. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.